E aí, gente, era licença aqui. Essa é a aula 6 do nosso curso sobre Introdução à Teologia. E a gente vai brevemente falar sobre a existência de Deus, não provas ontológicas no momento, talvez posteriormente, mas sobre a parte de Aquino nesse tema e falando exatamente das questões principais nesse contexto. O ponto principal é que, na minha opinião, provas ontológicas não são suficientes, né? Eu gosto da prova de Descartes, por exemplo, a prova de Tomás de Aquino, enfim, e de outros autores, mas elas não são suficientes. Você tem que ter fé no fim. O texto central é aquele de Colossenses, que já citei anteriormente. Que é o ponto que eu quero focar aqui com a imagem do Deus invisível, Cristo, né? Princípio primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis. Só que o ponto é que você só pode acreditar nisso pela fé. Provas ontológicas não mostram detalhes. Elas mostram, ok, Deus existe. Mas não mostram quem Deus é, né? E como que Deus. Como que você pode saber quem Deus é? Você tem que ler a Bíblia, né? Tem que ver como ele se mostra na sua palavra. Por isso que a ciência, a teologia, né? Ela não é uma ciência especulativa. Uma ciência, em certos aspectos, exata, em que você tem teoremas linguísticos, né? Proposições linguísticas que podem ser afirmadas no contexto global bíblico. E que é um sistema consistente e sem erros, sem contradições. As aparentes contradições são resolvíveis com outros textos ou por lógica. E normalmente as pessoas que falam que tem contradições, um Bar Ehrman da vida, que eu já li livros dele, pra não achar contradições na Bíblia e tal, normalmente eles tentam fazer contradições e por design eles acreditam que tem contradições, né? Então, eu sei que tanto do ponto de vista sincero, quanto do ponto de vista pela fé, tem que crer que não há contradições e é, pode ter certeza que não existe. Eu já citei, por exemplo, questões de fé versus obras de Paulo e Tiago, ou coisa do tipo. Não existe contradições em proposições feitas bíblicas, né? Então, com relação a esse texto anterior, né? Eu tô citando aqui o livro ainda não publicado, volume 7 do Resquícios da Natureza Divina. Porém, não é só isso, o texto não acaba nesse conceito, mas que por Deus todas as coisas subsistem, né? Ou é, et ipsi est ante homines, et omnia in ipso constante, né? Constant, em que você tem essa mesma passagem de Colossenses, todas as coisas por ele, ele antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, né? Por ele existem, né? As exceções aqui, então, elas continuam por conta de Deus, né? Elas não continuariam se Deus não continuasse agindo sobre elas. E no original, né? O termo usado é sunesteke, em relação à questão da subsistem, né? Ipso constante aqui na Vulgata. E que você tem como se fosse uma fundação. Então, uma fundação que não foi só criada, deixada pra lá. Foi criada e mantida como se fosse uma manutenção ou... Nem manutenção, porque manutenção às vezes você não faz constantemente. É uma manutenção constante da criação, né? Em que sem essa manutenção os mundos se desfariam. Deus tem que segurar as coisas pelo seu poder. Cristo, no caso. Em que o termo sunestequem vem de sunistemi e sunistano, que nesse contexto significa algo, caso alguém segura uma estrutura de forma fundamental, ao ponto que sem esse ser ela colapsaria. Então, no artigo 1, da questão 8, sobre a existência de Deus de Aquino, ele vai dizer: Deus está em todas as coisas, não de fato como parte da sua essência, né? Que obviamente é, cada ser criado é um indivíduo em si mesmo, e obviamente a essência de Deus não tem nada a ver com a criação nesse sentido, né? Que levaria a panteísmo, o que não é o caso, né? Do contrário, existe só um Deus. Então, nem como acidente, nem como essência, nem como acidente. Acidente a gente vai ver posteriormente em Aristóteles. É um ponto importante também. Acidentes são mudanças.
características de um ser vivo ou coisa, mas como um agente presente naquilo sobre o qual ele trabalha. Pois um agente deve estar ligado àquilo que ele atua imediatamente e o toca por seu poder. Portanto, é provado no livro 7 de Física de Aristóteles, né, que as coisas, coisa movida e movedor devem estar unidos, né? Então, você precisa, essa questão de que Deus nos move a sua criação constantemente, e por isso, Atos 17 diz que nele vivemos e existimos, né? E disse o Senhor: quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Então, Deus que fez os acidentes da criação, Deus que fez todas as características da criação, ele controla a criação não com funções de probabilidade, mas com certeza absoluta, né? Tem até um texto em Provérbios que diz que as sortes são do Senhor, né? O resultado dos dados, né? Então toda a probabilidade para Deus é exata. Ao Senhor pertence a terra, sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Uma questão de posse, obviamente, porque ele fundou sobre os mares e sobre as correntes estabeleceu, né? Outro ponto de Aquino: nenhuma ação de um agente, por mais poderosa que seja, atua à distância, exceto por meio, um meio. É o princípio da causalidade, né? Aí você tem na física questões que violam a causalidade, né? Mas enfim, não é o ponto do texto aqui. Mas pertence ao grande poder de Deus que ele age imediatamente em todas as coisas. Portanto, nada está distante dele, como se pudesse existir. Então Deus não precisa ter a noção de causalidade, porque Deus é imanente, Deus tem poder sobre toda a criação. Em que espaço e tempo para Deus é algo nulo. E ele não precisa percorrer espaço-tempo para chegar de um ponto a outro, porque ele é onipresente, né? Deus é onipresente, seu poder está em todo lugar. Até porque senão como ele regeria o universo se ele não consegue estar em todo lugar para reger as coisas para funcionar do jeito que deveria, né? Assim como ele está acima de tudo pela excelência da sua própria natureza, né? Aí em Salmos vai dizer, 139, 7 a 10. Para onde me ausentarei do espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus e lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, ali está também. Então Deus é imanente, né? Ele está em toda parte. Ele não tem corpo, ele é espírito, e ele está em toda parte. Embora ele pode se manifestar de forma mais óbvia e clara, por exemplo, algumas passagens bíblicas, Deus se manifesta de uma forma visual e que o ser humano pode ver as coisas com seus olhos, né? De certa forma. Não a sua essência, mas, por exemplo, quando Moisés apareceu a sarça ardente para ele, não era a essência de Deus que Moisés viu, ele viu uma sarça ardente. É uma manifestação que Deus estava mostrando para falar com Moisés. Enfim, até porque depois ele disse para Moisés que se ele visse a glória de Deus, ele ia morrer. É impossível que um ser humano veja a glória de Deus e viva. Enfim, texto de Êxodo também. Ainda que você suba com a águia e faça seus ninhos entre as estrelas, lá eu te derrubarei, né? Então, você pode ir lá para sistema, um sistema específico, um planeta habitável ao redor de uma estrela, não sei quantos anos de luz daqui. Deus vai te pegar do mesmo jeito, não tem escapatória do juízo de Deus, né? Você não tem como fugir. Ele é imanente, né? Então, outro ponto do artigo 2, não de fato como um corpo, pois disse que um corpo preenche um lugar à medida que exclui a copresença de outro corpo. É uma questão até newtoniana, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço, né? Enquanto que pelo fato de Deus estar em um lugar, outros não estão, por isso são excluídos dele. Na verdade, pelo próprio fato de que ele dá existência a coisas que preenchem todo lugar, ele mesmo preenche todo lugar. No sentido de que Deus causou todas as coisas, ele está presente no sentido que o seu poder está presente em todas as coisas. Por exemplo, Davi fala, me entristeceste no ventre da minha mãe. No sentido de que, como eu disse antes, né, Deus não fez o mundo e foi embora. Ele fez e continua agindo sobre a sua criação, permitindo que as coisas sejam feitas da forma que ele deseja. Ele pode, por exemplo, fazer uma pessoa que não consegue ter filho, pelo seu poder, se ele quiser, através da oração, enfim. Como foi, por exemplo, a própria Sara, por exemplo, enfim.
Quando Abraão atingiu e consegue agir em vários lugares ao mesmo tempo, né? Ele consegue agir, é onipresente, né? Então pode agir em vários lugares ao mesmo tempo. Pra pessoas diferentes, obviamente. E se tivesse que ir pra um lugar pro outro, pra cada pessoa que precisasse dele, faria sentido, né? Quando Abraão atingiu a idade de 90 anos, o Senhor apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, né? Ande na minha presença e seja perfeito. Não perfeito exaustivamente, mas continuamente se aperfeiçoando em Deus, né? Mas esse termo que é interessante, Todo-Poderoso. Então tem outro aqui, é o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, que está eternizado acima dos querubins. Somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. E aí tem esse termo que é chamado Elohim. Então, esse Elohim é muito. Perdão, Elohim não. É, eu tô confundindo. É o Shaddai. Não é Elohim. El, essa parte aqui do começo. Vou pegar aqui em vermelho. El. E a parte do fim é Shaddai. Se tivesse aqui seria som de si, né? Mas como esse pontinho que tá do lado direito é som de Sh. É, é o Shaddai. Deus Todo-Poderoso. E o Senhor dos Exércitos é Yahweh Tsebaot. Então, Senhor. Normalmente não é pronunciado como Yahweh, é Adonai, né? Os judeus, eles não pronunciam Yahweh, que é Yahvé, em português seria uma tradução, mas é um termo que é meio que quase impronunciável, né? Em ponto de vista linguístico, mas normalmente a produção fonética mais correta, pelo que eu já vi, por alguns focados em hebraico e grego, é Yahweh, o Yahweh, o Yahweh Tsebaot. E esse aqui é Senhor dos Exércitos, né? E Senhor Todo-Poderoso, que é Kyrios Hoteos Ho Pantocrator, né? Então, pra quem lembra de Kratos, né? Do God of War, Kratos é de poder. Então, Pantocrator é aquele que tem todo, tanto, e Krator poder. Caso é com referência a todo o termo, Pantocrator é todo-poderoso. Kyrios é Senhor, Deus, todo-poderoso, Pantocrator. Então, é o Shaddai, Yahweh Tsebaot, Kyrios Hoteos Ho Pantocrator. É, são descrições de um atributo unicamente divino. Aqui eu tenho que mudar. Não comunicável, mas inteligível para nós, né? A gente consegue entender que Deus é todo poderoso, mas não consigo entender como ele faz isso, né? Disse que Deus está em uma coisa de duas maneiras. De uma maneira, o segundo, a maneira da causa eficiente, né? Que ele causou tudo. E a segunda, que ele está em todas as coisas criadas por ele. Ele pode mover essas coisas conforme a sua vontade, né? Ele pode mover a natureza, o universo, o ser humano, as criaturas. De outro modo, ele está nas coisas assim como objeto de operações está no operador. Deus é onipresente. Isso é o próprio das operações da alma na medida que as coisas conhecidas estão naquele que conhece. Como, por exemplo, o Espírito Santo, por exemplo, em todos os crentes, ele tem que ser onipresente, né? Porque tem cristãos ao redor de todo mundo, então ele tem que estar em todo lugar, morando nessas pessoas, né? Como diz João 16 pra frente. Então, sobre essa questão da onipotência de Deus e com relação a esse tema, somente graça, que é uma maneira única de ser de Deus em todas as coisas, né? E nesse contexto aqui, dessa questão aqui, tá falando sobre Deus em relação a como a causa, tudo, e que ele está em todas as coisas por sua essência, né? Na medida que ele é a causa de tudo. Então, é, a essência de Deus é uma coisa, a essência das suas criaturas é outra coisa. Mas porque ele causou tudo, ele, ele age sobre tudo, no sentido que ele tem poder sobre tudo. Então, a essência de Deus é diferente das essências das suas criaturas. Nada a ver. Mas ela age sobre as criaturas porque as criou e as move conforme a sua vontade. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feitos,
mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem de regeneração e renovação do Espírito Santo. Esse ponto tem a ver com a doutrina da iluminação de Agostinho, e nada mais é um termo para esse versículo, cara. O- a formatação que ele dá é inútil porque a iluminação do intelecto, né? Pra você ter fé de fato em Deus na Bíblia, a mente de Cristo, né? Como o 1 João fala, ela vem do Espírito Santo. Então, essa lavagem e renovação, ela vem através do Espírito Santo, que mora na pessoa que crê nele, que em Deus, né? Que em Cristo, como Deus e morreu pelos seus pecados. Né? E o Espírito Santo convence da justiça, do juízo, né? Do pecado. Ou como Deus age sobre o ser humano, né? Como essa passagem faz sentido. Deus sendo a causa de tudo, ele também move tudo conforme a sua vontade, né? Que é uma causa do ser, a sua essência move todas as coisas. Embora a essência de Deus seja algo particular de somente Deus, nada mais, né? Então você tem aqui essa parte de através da lavagem da regeneração do Espírito Santo, né? Em que você tem aqui o Espírito Santo pneumatozágio. Aí você tem dia, que tem a ver com através, algo que é ao meio, né? Aí você tem loutro, palingenesias. Você tem a questão da lavagem e da regeneração. Anacainodeus. Anacainodeus. A pronúncia provavelmente está errada. E, em que sabemos logicamente que o Espírito Santo de Deus pode habitar em um número infinito de seres, né? Ao mesmo tempo, né? Sendo capaz assim de estar assim todos os crentes ainda vivos. Então, óbvio que o Espírito Santo é onipresente. E quem só pode ser onipresente? Só Deus. Pode estar em milhões de pessoas ao mesmo tempo. E agindo sobre elas ao mesmo tempo, né? Nesse sentido, nós somos participantes da natureza divina, que nem 2 Pedro diz, conta disso, né? E esse texto tem muito a ver com 2 Pedro, né? Nós somos participantes da natureza divina, cada vez mais enquanto nós obedecemos a sua vontade, né? Em obediência, em bondade, em amor, em deixar de mentir, deixar de falar palavrão, deixar de falar de coisas que obviamente são pecado, enfim. A luta contra o pecado é a busca pela perfeição em Cristo, em que nunca a gente vai ser perfeito, mas a gente vai buscar perfeição, né? A santificação é até a busca pelo conhecimento de Deus é uma escada infinita. Você nunca vai chegar ao topo, mesmo no céu. Porque só Deus é perfeito. Mas é infinito. Que é até mais interessante, né? Nunca você vai parar de aprender. Esse é um ponto importante. Andai com o Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito contra a carne. Então você tem um versus o outro, né? O seu intelecto humano, a sua razão humana caída e o Espírito Santo. Obviamente o Espírito Santo sempre vai ganhar, né? Mas do ponto de vista da salvação monergista, da eleição divina e coisa do tipo. Só que é só um ponto com relação a Deus, né? Porque Deus, ele salva nós pela graça, o mérito é de Deus. Mas o ponto é que nós devemos deixar o Espírito agir, ao invés de deixar a carne agir, né? Tem que lutar contra o pecado. É uma luta contra o pecado, né? Então você tá acostumado a mentir, você tem que lutar contra esse pecado. Tá acostumado a dar da ira, né? Tem que lutar contra esse pecado. Então você tem que mortificar os pecados. Matar, literalmente. Muito você não vai conseguir facilmente, né? Aí você vai orar, vai se aperfeiçoar constantemente, em que nunca essa perfeição vai ser completa. Justus et peccator, né? Ponto de Lutério, esse spell. Não extingais o espírito, no sentido que se você ficar agindo que nem um idiota, não, não produzindo frutos em Deus, uma hora você vai. O espírito vai falar: Ó, esse cara aqui não tá obedecendo. Embora é o Espírito Santo que nos move para nos aperfeiçoarmos em Deus. Mas você pode ficar rejeitando constantemente. Você pode ficar. Embora a salvação seja incondicional, né? É, e tem que explicar isso posteriormente, mas o ponto é que você pode ficar resistindo temporariamente à ação do Espírito e ficar pecando a mesma coisa.
E você tem que fazer o contrário disso. Você tem que lutar contra o pecado. E pela graça de Deus, isso só vem pelo Espírito Santo, né? Isso, tipo, é Deus que opera tanto querer quanto fazer. É Ele que vai fazer você querer e fazer a vontade dele. Mas tenta, o certo é você tentar realmente não extinguir o Espírito, né? Deus se move em nós, como a gente viu aqui. Mas você não pode ficar rejeitando, desobedecendo constantemente. Isso é, obviamente, um problema. Nenhuma outra perfeição é certa graça, adicionada à substância, torna Deus presente em qualquer coisa, como objeto conhecido e amado. Portanto, somente a graça estabelece um modo especial de existência em Deus, né? Então, tem a revelação geral e especial, né? Mas no contexto da revelação especial, o Espírito Santo ilumina a mente do ser humano ao ouvir a palavra, só crê no Evangelho, e aí ela vai mudando, se aperfeiçoando em Cristo. Há, no entanto, outro modo especial da existência de Deus no homem pela união que será tratado no seu próprio lugar. Porque é muito posteriormente, um artigo muito posterior que ele vai falar sobre isso em si. Mas o ponto é que a graça de Deus é um favor imerecido que age sobre nós para que a gente possa poder se santificar, poder se imitar a Cristo. Mas é impossível você fazer isso sem a graça divina, né? Então, sem a graça divina, sem Deus agir na sua mente, é impossível você, que ao ouvir a pregação, você vai crer. É impossível. Deus tem que iluminar seu intelecto, né? É a doutrina da iluminação de Agostinho para você conseguir crer em Deus de fato, né? Somente a graça cria uma maneira única de ser em todos os seres, né? Então, sola gratia, eu não tô. Cara, quem é informado conhece esse termo bastante. Não é porque aqui não citou sola gratia que ele acredita em sola gratia. Embora eu creia que ele acreditaria, mas esse termo sendo usado aqui não tem nada a ver com sola gratia da reforma, que é séculos depois, tá? Mas aqui ele diz que somente a graça cria a maneira singular, né? Um modo singular, só que modo em latim tem muitas aplicações. Um modo singular de ser, que é esse ser. É estranho porque em português fica confuso, esse. Mas isso daqui significa ser. Vou escrever melhor, né? Vou copiar um verde. Então, ser significa esse. Mas aqui significa ser. Em português, né? Em inglês é being. Então, como esse é um termo que na nossa língua tem um significado, né? Às vezes pode confundir, né? Aí significa ser. Então, um modo singular de ser é Deus in rebus, né? Deus in rebus, na verdade. É, em que Deus tem todas as coisas e a graça faz que um ser humano, por exemplo, seja diferente da ação do Espírito Santo, tirando a fé para a pessoa ela ter um modo de vida diferente, né? 1 Coríntios 5:17, né? Assim quem está escrito, assim quem está em Cristo, uma nova criatura as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, né? Então o seu modo muda, né? O seu modo de vida muda. E agora Deus age na sua mente, no seu corpo, através do Espírito Santo que mora em você, e aí é possível que você tenha um modo singular de vida pela graça, né? Aí você cada vez mais se aperfeiçoar em Cristo, e cada vez mais igual a Ele, né? Refletindo como um espelho sua pessoa, né? A imanência de Deus, né? Pois qualquer um que seja o número de lugares que se suponha, mesmo que se suponha um número infinito, seria necessário que Deus estivesse em todos eles. Então Deus, ele é imanente. Pois nada pode existir exceto por Ele. Ele criou tudo. Portanto, estar em todos os lugares pertence primária e absolutamente a Deus. Então Ele é o único que é onipresente. E qualquer que seja o número de lugares que se supõe existir, Deus deve estar em todos eles, né? Ele é onipresente. Não como parte dele mesmo, mas como Ele mesmo. Aí aqui é um quebra-mente. Muitas passagens de Tomás de Aquino é quebra-mente. Você fica com dor de cabeça. Tem passagens de Tomás de Aquino que você realmente fica com dor de cabeça pensando. E ele me deu mais dor de cabeça do que qualquer problema que eu já vi em física, matemática, coisa do tipo, cara.
tipo, em vez de trava a língua, é trava a mente, né? Você não consegue ficar pensando, dói a cabeça, você fala, nossa, eu não tô conseguindo entender isso aqui. Não como parte dele, mas como ele mesmo. É difícil de entender isso, mas eu entendo que é onipresença, imanência de Deus, né? Então essa foi a aula 6. Eu vou continuar com mais algumas aulas, talvez umas 3 a mais. Porque eu já estou terminando essa sessão. Depois eu vou dar uma pausa e voltar com as aulas, né? Mas talvez eu poste amanhã as últimas. Aí vai ter um hiato daí de um mês, dois, e aí eu volto. Era isso, até o próximo episódio.